Nunca vi uma égua crioula tão linda que nem a reserva. Eu acredito muito nela, então vamos que vamos com ela de novo. Quem também pisa fundo no acelerador e vem atrás do bi é freio de ouro Belle Porcelana. Deu uma égua craque. Ainda da cabanha Belle. Vai ser o cavalo do momento nas filhas do Olodum aí, que tá dando muito certo. O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala. A nova rã da cota você encontra no Grupo Nissul, em Bagé e Pelotas. Agora sim, bora pro novo episódio. Venha, Olodum! Venha! Vamos! Agora. Venha! Vamos! Vem! Aposentado das pistas do freio de ouro há 17 anos, Olodum curte a aposentadoria merecida na Fazenda Paraíso, em São Luís do Purunã. Foram 6 finais em esteio, muitos anos de treinamento, 2 freios de prata conquistados, um na Expo Inter e outro na FIC, maior evento internacional da raça crioula. O Olodum chega aqui com 20 anos. Em menos de 10 anos, ele revoluciona. Então, nas 3 gerações que saíram até agora, ele colocou 3 campeãs na pista. E aí eu te digo, que cavalo é esse? É o cavalo dos sonhos. Primeira geração é a Porcelana, né? Letra P, primeira geração já campeã. A segunda geração, letra Q, é a Quebela, foi freio de bronze. E a terceira geração é a reserva grande campeã da Expo Inter. Ela sempre foi uma aposta desde pequena, a reserva já nasceu e disse assim, olha... Sempre foi. Sempre foi. A hora que ela nasceu, o Rafael tem as imagens dela, você já vê que era de destaque, né? Porque esses cavalos que são grandes campeões, todo mundo há de concordar que, pelo menos do meu tempo de criadora, você vê, nasceu, o bicho já é pra desfilar, entendeu? Volta para defender o cinturão na Expo Inter. Volta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E é muito parecida com o pai, né? E é igual, pra mim ela é o Olodum feminino. Na minha vida, nunca vi uma égua crioula tão linda que nem a reserva. A campanha de Belle Reserva começa na FIC da Argentina em 2023, onde é eleita a 4ª melhor fêmea. No mesmo ano, em esteio, 3ª melhor da Expo Inter. Em 2024, a filha de Olodum conquista o título de reservada grande campeã da Expo Inter. No ano seguinte, a consagração como grande campeã e melhor exemplar da raça. Eu não imaginava ir tão longe assim. 8 meses depois, lá estava a Belle Reserva em solo uruguaio, em Montevidéu, para disputar a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. E mais uma vez ela conquista o pódio, agora como reservada grande campeã da FIC. Na verdade, eu achava que ela não ia mais, né? Que já tinha sido a aposentadoria dela. E daí, de repente, passou uns diazinhos ali, a Beth e o Rafael já eram e falaram comigo, vamos de novo? Eu digo, vamos, estamos aqui para isso. Eu acredito muito nela, então vamos que vamos com ela de novo. Quem também retorna a esteio é Belle Porcelana, freio de ouro 2023.
A égua vem atrás do bi. Um desafio e tanto, diga-se de passagem. Difícil, né? Tanto que não tem uma fêmea até hoje que conquistou o bicampeonato. Mas como o ginete costuma dizer, Deu uma égua craque. tem qualidades de sobra. Temperamento, força, habilidade, doma, vaqueira. Para mim, ela é uma égua completa. Quem viu as provas do Olodum, parece que é a porcelana, você vê a porcelana fazendo figura igual ao pai dela. Lembra muito. Lembra muito. Talvez nem todos vocês saibam, mas a Belle Porcelana Freio de Ouro 2023 foi redomona e foi enfrenada pelo Rafael. E por isso, na festa de comemoração, o ginete Daniel Teixeira fez questão que tu montasse. Quis me presentear com esse momento ali e aí eu acabei aceitando e dei aquela esbarrada ali na comemoração do Freio de Ouro, que foi o momento máximo, eu acho que para mim, né? Ele iniciou a égua do zero. Para mim é um orgulho falar disso, porque realmente eu vi esse trabalho dele. Ele é apaixonado também pela porcelana. Ele falou, olha Daniel, essa égua é diferente. Porque eu sabia que ela era muito boa e só precisava que ele gostasse mesmo dela. Para mim, ela é uma égua completa. Então, deu certo. Prova disso é que Daniel e Porcelana venceram a credenciadora, a classificatória e o Freio de Ouro. Então tinha 3 provas até então, correu a FIC, a 4ª prova. Onde mais uma vez conquistou o pódio, dessa vez o bronze. Então ela é uma égua nova de pista, vamos dizer assim. Agora que ela vai correr o freio, vai ser a 5ª prova que ela vai correr. Tem que desfrutar do momento, aproveitar o momento de tu poder entrar dentro de uma pista com uma ganhadora do Freio de Ouro. E que vença o melhor e que vença o que erra menos. O que ela ganhou, ninguém tira dela. Como elas estavam preparadas fisicamente, ambas, uma para morfologia e a outra para prova, defendeu o título das duas. Olha só, haja coração, gente! Coração, vamos que vamos de novo. Tem que aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar. Então a gente vai chegar com elas ali para fazer a última performance das duas, independente do resultado, para nós elas já são campeãs. Isso parte muito da opção da Beth mesmo, né? Ela optou por aposentar as duas éguas depois da Expo Inter. Aí que eu vou te dizer, essa é a melhor parte da entrevista. Eu mesmo vou colocar o buçal nas duas e eu vou soltar as duas na manada. E as duas vão gestar. Não tem de receptora, se Deus quiser. É sonho mesmo. Movimento no galpão e eis que se apresenta essa figurinha muito estilosa. É Betina, tem 1 aninho e tá aprendendo a andar para orgulho da mãe coruja. Betina convive com os cavalos desde que nasceu e, pelo que deu para ver, vai gostar dessa função. Quero ver quando ela vê que ela pode andar a cavalo sozinha. Aí vai ser o perigo. A nossa chegada causa um certo alvoroço. Curiosas, as éguas se aproximam. Nós estamos no paraíso, né? O nome já diz. Aqui é fora do normal. Beth aponta para essa égua. É Belle Herdeira, mãe da atual grande campeã da Expo Inter, Belle Reserva. Essa foi a primeira geração de figurinha. Porcelana.
Paraíso, a Portiguria. Que é essa colorada Salina Bragada, mãe de uma finalista da morfologia desse ano, que em seguida a gente vai mostrar para vocês. Os nomes do mestiço, todos. Uda, Úrsula. Botou tudo aparentado. Tudo aparentado, mas a Uda é. O Olodum continua sendo prepotente. Ele continua passando, as éguas passam muito o que o pai era. Principalmente o peito, as palhetas do Olodum, a costela do Olodum, que eu acho que é uma deficiência na raça hoje. Eu, particularmente criadora, te digo que está faltando costela nos machos. E o Olodum é um cavalo que está sobrando costela. E ele passa nas mães e as mães também estão transmitindo isso. Se olhar na manada ali, as filhas dele é um padrão só, né? Todos os animais têm o mesmo biotipo dele. Lembram muito a cabeça, o peito. O Olodum fez um trabalho incrível aqui na Fazenda Paraíso. Temos aí um banco importante de mães dele, mas chega um momento que tu precisa de um cavalo para usar em cima dessas éguas. Quem foi o garanhão eleito? Beli Pisteiro, o rei das filhas do Olodum. Eu comprei uma égua quando eu comecei a criar, isso faz uns 23 anos mais ou menos, que foi efetivamente quando a gente teve a primeira égua do freio, que foi o show de São Pedro. Inclusive, é uma coisa curiosa, que na época foi a única égua que classificou para o freio da prova. E ela é mimosa, tu disse que ela tem... Mimosa, porque foi a primeira que eu fui pro freio de ouro. Terminada a campanha funcional, o show é solta no campo. Passa a integrar o plantel de mães da cabanha. Surge então a ideia de acasalar a égua com o bigrande campeão de Palermo, Deloeste Mutante. Conseguimos fazer um reprodutor filho desse grande cavalo que é o Mutante. Hoje acredito que vai ser o cavalo do momento nas filhas do Olodum aí, que tá dando muito certo. O cavalo demora muito a se provar, né? Porque demora muito a aparecer o filho e tal, mas o Pisteiro vai ser um dos grandes reprodutores da raça. A Bragada tá aí, né, já mostrando. Beli Uda, filha da Portiguria, que é filha do Olodum. Eu acho que ela tem uma morfologia muito boa, que até inclusive tá passaporteada para esteio, vai na final da morfologia lá. A gente consegue manter toda a funcionalidade do Olodum, tudo que a gente gosta do Olodum, e o Pisteiro segue complementando com o selo racial, colocando esse temperamento e essa andadura, que a gente acha que ainda vai melhorar muito a performance das filhas do Olodum com esse acasalamento. A Starter é um produto dentro da linha dos extrusados, um produto de 20% de proteína, que atende toda a demanda energética, mineral e vitamínica dos potrinhos já nas primeiras fases de desenvolvimento e de crescimento. É um produto muito utilizado para situações de desmame e também recria, e tem como diferencial a utilização em potros órfãos. Então existem casos de animais com 20, 30 dias que já se beneficiam da utilização desse produto. A Starter é um produto que contém leite em pó na sua formulação e atendendo altas necessidades proteica, mineral e vitamínica de potrinhos em desenvolvimento. Cola e franja escovadas, o que não falta aqui é capricho. Tudo pronto e lá vão elas com a imponência de quem sabe a força que tem.
Éguas importantes que cumpriram seu papel e que logo se despedem da cabanha Belli. Ponta de lança é uma irmã inteira da atual grande campeã da Expo Inter menor exemplar, Belli Reserva. É uma égua muito bonita, a gente redomoniou ela quando potranca e colocou ela na cria. Ficamos com 3 potrancas, filhas do pisteiro, filha dela. Ela está a prenho do Belli Pisteiro e é uma égua aí para abrilhantar a nossa oferta nesse remate da Expo Inter. E lá vem outra égua que carrega sangue de campeã, Belli Isadora, a irmã materna de Belli Mandala, freio de ouro em 2021. Ela também tá prenha de pisteiro. Diferente os tipos. É filha do Itaquils Lerovelli na Bela Verã, é filha do BT Butiá na Megere Sandiviges. E é uma égua muito linda, talvez acho que das éguas mais bonitas da nossa manada que a gente vai ofertar. Belli Novelli, filha do Equador, Sandiviges, é das éguas lindas, filhas do Equador, tenho certeza, e segue prenho do Belli Pisteiro. E depois, nas éguas de cria, tem mais uma outra égua, filha do Butiá Lodum, e mãe mutante, que é uma potranca nova de cria ainda, e está prenho também do Belli Pisteiro. Dentro do lote de potrancas que serão ofertadas no leilão, éguas muito funcionais, éguas com futuro brilhante na pista funcional. Um destaque para uma filha do pisteiro na Naja, na Belli Naja, é uma égua muito bonita e muito boa. Depois tem uma filha da Belli Pandora, que é o Lodum, que é muito funcional, uma égua muito bem iniciada já estão de freio as éguas. Qualquer uma delas aí é para montar e sair treinando. No galpão, Miro escolhe Belli Ulda para a recorrida de hoje. Com ela, as parceiras de camperiada. As 3 são filhas de Belli Pisteiro. O passaporte carimbado para a morfologia da Expo Inter não a impede de trabalhar, muito pelo contrário. Ela entra no mesmo sistema das outras. Diariamente são montadas com uma base muito bem feita já. Todos os animais aqui são domados e vão para a lida de campo, laçar, faz toda a lida de campo aqui. Quando o animal sai daqui, tu já consegue, já é o primeiro filtro, saber como é que ele tá, para onde que ele tem que ser encaminhado. A gente faz um trabalho justamente para identificar, né, os animais que têm a capacidade competitiva para chegar lá no melhor momento. Então a gente faz uma leitura dos cavalos aqui e aí depois faz o programa de treinamento deles até eles chegarem no Daniel lá para correr do freio. Agora eu quero saber como começa, a tua formação é de veterinário, como começa esse interesse, né, a experimentar os animais que vocês produzem? O meu sonho sempre foi montar cavalo e tudo mais e em 2017 ali a gente teve uma grande virada, que foi a chegada do Lodum aqui dentro da Paraíso. Coincidentemente, até vocês fazem parte um pouco dessa história, porque o Roberto Jou a gente conheceu através do programa e o Roberto Jou veio dar alguns cursos para nós aqui. E dentro dos cursos eu fiz montar os cursos e ele me incentivou muito a montar. Ele falou, você monta muito bem, Rafa, se dedica em montar e tudo mais. A partir daí, a primeira grande vitória. A Freio de Ouro 2021, Belli Mandala já foi doma de Rafael, que depois daí não parou mais. Eu comecei a dedicar a domar os cavalos desde 2018, eu domo os cavalos aqui da fazenda. São uns bichos calmos, muito mansos, um temperamento muito bom. Alexandre monta em Belli Tamis, a égua que domou e gosta bastante. De bocal já laçava uns terneiros no campo e curava. A mais nova do grupo é Belli Urgência, recém-domada.
só botar para treinar que faz toda a lida de campo, uma égua de confiança, são bichos bem domados. Mais do que dar conta do serviço, os animais são corrigidos. Ganham condicionamento físico, amadurecem na doma. A lida do dia a dia prepara uma base sólida. Dos campos da Fazenda Paraíso saem animais prontos para o treinamento. E essa construção é feita em família. Miro trabalha lado a lado com os filhos. Na verdade é um prazer para trabalhar em equipe. Com os filhos a gente consegue estar mais unido. A gente se entende bem, conversa bastante, troca ideia. Meu pai está sempre orientando a gente, então é prazeroso demais. Sempre trabalhou em grandes cabanhas, né? Correndo prova, mexeu com cavalos ganhadores aí. Tudo que a gente sabe, né? Eu, meu irmão, a gente aprendeu com ele, né? Então, mais um episódio chegando ao fim, espero que vocês tenham curtido. Antes de encerrar, eu quero agradecer demais a Mariane Padilha e o Silvio Arruda, que estão sempre interagindo com a gente, deixando comentários, dando like, não só nos vídeos, como também nas transmissões ao vivo. A participação de vocês é super importante. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de dar like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Posso contar contigo? Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.